amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Com a graça de Deus? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Junte suas mãozinhas, feche seus olhos e diga comigo: Meu Senhor e meu bom Deus, obrigada por esse dia maravilhoso, que é uma oportunidade para que eu possa aprender a caminhar em teus caminhos, Senhor. Senhor, obrigada pela minha querida família, que é o meu porto seguro, pois eles cuidam tão bem de mim e eu só tenho a agradecer e te louvar por isso. Senhor, obrigada pelos meus amigos. Obrigada, Senhor, por tudo de bom. Mas eu te peço, Senhor, eu te peço, Pai amado e querido, derrama sobre todos nós uma bênção de paz, de amor, de paciência, de saúde e que o dia, na tua santa misericórdia, termine bem. Amém? Você já está com seu ambiente organizado? Está aí pertinho de você o seu estojo, o seu fone de ouvido? O seu livro está aí próximo de você? Então, abra ele na página 136 e 137. História, o mundo que queremos. A preservação da cultura indígena. Há cerca de 500 anos. Você está aí com o seu lápis ou marcador de texto? Então, marque essa informação. Há cerca de 500 anos. Quando os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas. Havia cerca de 5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, durante o contato entre esses povos, grande parte da população indígena foi morta ou escravizada. Atualmente, vivem no Brasil cerca de 1 milhão de indígenas de 250 grupos diferentes. Atualmente, vivem no Brasil cerca de 1 milhão de indígenas de 250 grupos diferentes. Marcou essa informação? Essas informações que você marca, elas são importantes para você responder às questões da página 137. Muitos desses grupos organizam escolas indígenas em suas comunidades, como forma de preservar sua cultura, ensinando crianças e jovens sobre suas tradições e também sobre a cultura não indígena, para que eles possam conviver em sociedade. Olha só, os indígenas também vão à escola, assim como nós, os não indígenas. Sabe por quê? Porque só o conhecimento é capaz de preservar, de transformar e melhorar a nossa vida. Outra coisa que eu achei interessante é que os indígenas também aprendem sobre a nossa cultura. Assim como nós, que estamos falando desde o livro 2, na matéria de história, sobre a contribuição dos indígenas para o nosso Brasil, eles também estudam sobre a nossa cultura. Compreender sobre o outro nos ajuda a entender o modo de vida das pessoas. Desse modo, iremos saber manter um diálogo e resolver problemas sem gerar nenhum conflito. Temos que respeitar cada um na sua diferença. E só o conhecimento é capaz de nos levar a isso. Por isso que é importante estudar, porque só o conhecimento nos ajuda a compreender o que nos parece diferente e que, de repente, por meio do conhecimento, já não se torna tão diferente assim. Então, por isso que é importante que a gente esteja sempre estudando, procurando aprender. Vou repetir a leitura desse parágrafo porque eu quero que você marque, tá certo? Porque vai ajudar você a responder
às questões da página 137. Esse parágrafo, ele é grande, então, quando você for responder a questão, você pode realizar um resumo, colocar as informações mais importantes. Muitos destes grupos organizam escolas indígenas em suas comunidades, como forma de preservar sua cultura, ensinando crianças e jovens sobre suas tradições e também sobre a cultura não indígena, para que eles possam conviver em sociedade. Continuando a leitura. Nas escolas indígenas, os alunos aprendem a língua e as tradições do seu povo, além de estudar a língua portuguesa e disciplinas comuns, como matemática, história e ciência. O objetivo é que essas pessoas estejam preparadas para entender os não indígenas e defender os seus direitos sem perder as suas raízes ancestrais. Da mesma forma, temos que fazer os não indígenas. Temos que estudar sobre a cultura indígena para que possamos ter um diálogo sem nenhum conflito. Aqui nós temos a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte, na página 137. Quantos indígenas existiam nas terras do Brasil há cerca de 500 anos? E quantos há atualmente? Gente, eu pedi para vocês marcarem algumas informações. Observe que são apenas 2 linhas, então você vai ter que dar uma resumida, né, nas informações para que elas dê certinho aqui nas 2 linhas. Questão 2. Por que a escola indígena é importante para esse povo? Também marcamos essa informação. Mas podemos observar que as linhas são poucas, então significa que vamos ter que fazer um resumo, ou seja, vamos separar as informações mais importantes para que a gente possa estar colocando aqui nas linhas da questão 2. Questão 3. Leia o texto e marque a alternativa correta. Vamos ler o texto, vamos lá? A escola indígena, além de abordar muitos conteúdos que os não índios aprendem, ensina a fazer conta, a ler e a escrever na língua indígena. Também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Os alunos aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais e cuidar do ambiente e do território onde vivem. Aprendem sobre a história de seus antepassados e seus mitos. A gente, quando está estudando, a gente aprende coisas sobre a nossa cultura e sobre outras culturas. E também aprendemos a preservar o nosso meio ambiente, né? Evitando estar produzindo lixo. Já entre os indígenas, eles também aprendem a nossa cultura e sobre a cultura deles, como manter o seu ambiente, preservando espécies de animais, plantas, recebendo conhecimento dos mais velhos para que eles possam estar manuseando as plantas para fazer remédios. Então, da mesma forma que acontece com nós não indígenas, acontecem com os indígenas. Não é diferente. Agora vamos às alternativas para a gente saber qual é a alternativa correta. A escola indígena tem como objetivo a catequização? A escola indígena atual, que repassa os conhecimentos indígenas, quer catequizar os índios? Pensa direitinho. Os professores indígenas ensinam apenas sobre sua cultura. É verdade? Os indígenas aprendem só sobre sua cultura? Porque nós, não indígenas, aprendemos sobre várias culturas. Será que os indígenas, eles aprendem só sobre a cultura deles?
Os alunos aprendem sobre a sua cultura e sobre a cultura dos não indígenas. Essa informação está correta? Pois se essa informação está correta, você marca um xizinho aí no quadrinho, tá certo? Você marca um xizinho aí no quadrinho. Agora vamos para as próximas páginas. Nas próximas páginas, nós vamos para o capítulo 3, páginas 138 e 139. Vamos falar sobre a produção do café. O Brasil teve 3 atividades econômicas bem marcantes no período colonial. A primeira atividade foi o extrativismo do pau-brasil. O pau-brasil era levado para a Europa e lá na Europa eles extraíam a tinta vermelha do pau-brasil para tingir tecidos. Tivemos também a agricultura, com vários tipos de produção. Mas uma produção que a gente já viu aqui no nosso livro foi a do açúcar, da cana-de-açúcar. O açúcar era levado para ser vendido no continente europeu. Falamos também sobre a pecuária. A pecuária que gerava vários produtos para as pessoas, para a população local. A força do boi servia para carregar a cana-de-açúcar e mover a moenda. Sua carne e o seu leite as pessoas consumiam. E o couro era utilizado para fazer vários utensílios, inclusive roupas. Agora vamos falar sobre a produção de café e a formação da população. Pegue o seu lápis ou o marcador de texto, porque a gente vai marcar as informações mais importantes. O café começou a ser produzido no Brasil a partir de 1830, com o objetivo de ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos. As principais áreas de cultivo localizavam-se na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aqui é uma atividade econômica. Essa atividade econômica é a agricultura. Com o passar do tempo, o cultivo do café se expandiu também para os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. O cultivo do café se expandiu também para os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Marcou essa informação? O crescimento da produção levou à construção de ferrovias para agilizar o transporte do interior até os portos no litoral. Olha só, pessoal, aqui a gente tem o mapa do Vale do Rio Paraíba do Sul. Aqui embaixo nós temos a legenda. Vamos aqui explorar essa imagem por meio da legenda. Na cor amarela, nós temos a região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Vocês estão vendo? Aqui é a região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Essas linhas aqui, ó, bem fininha na cor cinza, são as divisões interestaduais. São as divisões interestaduais. Essas linhas vermelhas aqui, essas linhas vermelhas, são as rodovias. E essas linhas aqui com tracinhos em cima são as ferrovias. Você observou direitinho? Você analisou bastante a imagem? Muito bem. Agora vamos terminar aqui a nossa leitura. A princípio, os produtores de café usavam a mão de obra de escravizados em suas plantações.
Mas em 1850, o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil foi proibido pela lei Eusébio de Queiroz. E os fazendeiros foram obrigados a substituir a mão de obra de escravizados pela mão de obra de pessoas livres. Vou repetir. Mas em 1850, o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil foi proibido pela lei Eusébio de Queiroz. E os fazendeiros foram obrigados a substituir a mão de obra de escravizados pela mão de obra de pessoas livres. Ou seja, não estava mais vindo, pessoas da África para serem escravizadas aqui no Brasil. Então, os fazendeiros tiveram que buscar pela mão de obra de pessoas livres, não mais escravizados. Já é um passo para que a escravidão no nosso país comece a ter um fim, porque não é uma parte bonita da história. Escravizar pessoas não é correto, pois todos nascemos para ser livres. Vamos para a página 139. Os fazendeiros e o governo começou a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil, para trabalhar na produção de café. Os fazendeiros e o governo começaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil para trabalhar na produção de café. A partir dos anos de 1880, chegaram milhares de imigrantes de diversas nacionalidades ao Brasil. Parte dos imigrantes recebiam salário para trabalhar nas fazendas. Outra parte recebiam terras para produzir e deviam entregar parte de sua produção aos proprietários das terras. Vou ler novamente porque quero que você marque essa informação. Parte dos imigrantes recebiam salário para trabalhar nas fazendas. Outra parte recebia terras para produzir e devia entregar parte de sua produção aos proprietários das terras. Diferente dos africanos escravizados, os imigrantes recebiam um salário ou uma parte das terras para estarem produzindo ou criando algum animal, certo? Então, diferente dos escravizados, que não recebiam absolutamente nada. Os escravizados não recebiam nada. Já os imigrantes passaram a receber um salário ou uma parte das terras para que eles pudessem cultivar ou criar algum animal. Vamos aqui à questão 1. Na questão 1, eles querem que vocês enumerem de acordo com os acontecimentos. Vamos enumerar de 1 a 4. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico de escravizados da África para o Brasil e obrigou os fazendeiros a substituírem a mão de obra de escravizados pela mão de obra de pessoas livres. Gente, segundo as informações que a gente obteve das páginas 138 e 139. Essa foi a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta informação? Muito bem. Vamos ler aqui o próximo quadradinho. Imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil para trabalhar na produção de café. Essa foi a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta informação recebida? Muito bem. Agora vamos aqui ao terceiro quadradinho. O café começou a ser cultivado nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa foi a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta informação recebida? Muito bem. Vamos ao último quadradinho.
O cultivo de café se expandiu para os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Essa informação a gente recebeu primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Que momento a gente recebeu essa informação? Muito bem. Agora vamos para a questão 2. Como os imigrantes recebiam por seu trabalho? Tia Jússi pediu para você marcar essa informação. Então, você seleciona, porque são apenas 2 linhas e o parágrafo tem bastante informação. Então, você seleciona as informações mais importantes e coloca aqui nas 2 linhas da questão 2. Vamos ao Você Sabia? Você sabia? Os imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 150 anos eram de diversas nacionalidades: italianos, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses, libaneses, japoneses, entre outros. Uma parte deles se fixou em núcleos coloniais, em especial nas regiões sul e sudeste, e em pequenas propriedades. Eles formaram comunidades que, mais tarde, deram origem a cidades. Temos aqui o município de Blumenau, no estado de Santa Catarina, em 2017, a cidade foi fundada por imigrantes alemães. Por isso que a gente pode observar que o formato, das casas são diferente dos formatos das casas aqui do estado do Maranhão, porque quem fundou essa cidade foram pessoas vindas, da Alemanha. Essas foram as informações que eu gostaria de passar para vocês aqui na aula de História. Respondam às atividades com atenção, com capricho, com bastante cuidado e até a próxima aula.